Olá! Boas-vindas à nossa explicação visual de hoje. Nós vamos pular direto para o conteúdo porque temos um mergulho profundo a fazer no complexo clipping diplomático diário. O nosso objetivo aqui é desvendar aquelas forças invisíveis que movem o comércio global, definem fronteiras e, claro, gerenciam os recursos mais vitais do nosso planeta. Certo, vamos mergulhar nisso. Na nossa agenda de hoje temos 1. Estratégias marítimas e geopolítica. 2. Sanções e conflitos territoriais. 3. Avanços na diplomacia bilateral. E 4. Sustentabilidade e liderança brasileira. Vamos lá! Seção 1. Estratégias marítimas e geopolítica. O retorno da geografia. É fascinante pensar que no mundo totalmente digital, a geografia física ainda dita as regras do jogo do poder global. E tudo gira em torno desse conceito fundamental: os gargalos marítimos, ou choke points. O Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, o CSIS, fez um alerta muito sério sobre isso. Eles apontam que um eventual bloqueio do Estreito de Hormuz pelo Irã seria apenas um sintoma da fragilidade enorme da nossa economia global. Nossa economia hoje opera quase inteiramente no sistema just-in-time, sabe? Estoques mínimos, entregas na hora exata. Qualquer gargalo cria um efeito dominó colossal. Agora, o que é realmente interessante aqui é o peso gigantesco do Estreito de Malaca. Impressionantes 22% de todo o comércio marítimo global passam por lá. Em abril, o ministro das Finanças da Indonésia, Purbaya Yudi Sadeva, até propôs monetizar isso, sugerindo cobrar um pedágio e dividir a receita com a Malásia e Singapura. É claro que os vizinhos rejeitaram a ideia na mesma hora. Mas pensem bem, isso mostra a enorme tentação de usar a geografia como uma ferramenta política direta. O pesquisador Christian Wirth, do Instituto Alemão SWP, resume a vulnerabilidade de um estreito em 3 fatores básicos: volume de tráfego, rotas alternativas e a situação política ao redor. Ah, mas existem rotas alternativas para Malaca, vocês podem pensar. Sim, como o Estreito de Sunda ou o de Lombok, mas elas são muito mais longas e muito mais caras. E olha, embora a Convenção da ONU sobre o Direito do Mar, a UNCLOS, garanta o trânsito livre, o especialista Nikolaus Scholik, do Instituto AIS, lembra de uma verdade dura: a lei internacional só funciona se os países realmente cumprirem as regras. A gente viu bem isso quando a China simplesmente ignorou as Filipinas no Mar da China Meridional, né? E isso nos leva ao gigantesco dilema da China. Literalmente metade do petróleo que Pequim importa vem do Oriente Médio. Mesmo com todas as garantias diplomáticas de livre trânsito, a China é altamente vulnerável a bloqueios. E esse risco não é só teórico, tá? Pensem nos ataques da milícia Houthi no Mar Vermelho recentemente. Isso obrigou frotas inteiras a desviarem do Canal de Suez para dar aquela volta imensa pelo Cabo da Boa Esperança. Isso ilustra de forma brilhante a busca constante por novas rotas. O presidente Vladimir Putin tem promovido a Rota Marítima do Norte, a RMN, lá pelo Ártico, como a grande alternativa, por ser bem mais curta que o Canal de Suez. Só que a analista Ksenia Vakrusheva, da Fundação Ambiental Bellona, coloca os pés no chão. Essa rota exige navios quebra-gelo caríssimos, sem falar que tudo está travado pela guerra na Ucrânia e por sanções ocidentais bem pesadas. Para colocar os números em perspectiva, a meta russa era movimentar 80 milhões de toneladas de carga por lá em 2022. Mas a realidade, a Rosatom registrou apenas 38 milhões, nem metade do caminho. E a Fundação Bellona aponta que mais de 80% dessa carga atual é, na verdade, só o próprio petróleo e gás natural liquefeito da Rússia. Mesmo com esse cenário, acreditem ou não, Moscou planeja injetar 1,8 trilhão de rublos nessa rota até 2035. Mas a situação fica ainda mais complexa por conta dos riscos ambientais gigantescos no Ártico. Esses quebra-gelos emitem carbono negro. A fuligem cai no gelo, escurece a superfície e, adivinhem, acelera demais o derretimento. Além disso, derramamentos de óleo naquelas águas congelantes demoram uma eternidade para se decompor. A Organização Marítima Internacional, a OMI, proibiu o óleo combustível pesado a partir de 2024, mas a Rússia deu um jeito de adiar sua adesão até 2029. Tudo isso faz com que empresas da Europa e da Ásia, como a chinesa COSCO e frotas sul-coreanas, fiquem bem hesitantes. Viram uma aposta política e ambiental arriscadíssima. Seção 2. Sanções e conflitos territoriais. Fronteiras desenhadas na areia. Vamos avançar e ver como isso se conecta quando saímos das rotas marítimas abertas e vamos para as fronteiras terrestres, traçadas pelo ser humano. O foco aqui é a situação extremamente tensa na Cisjordânia, olhando puramente para os relatórios oficiais. Para a gente entender o hoje, a cronologia é essencial. Em 1947, tivemos o Plano de Partilha da ONU.
Depois, o território da Cisjordânia ficou sob controle jordaniano até a Guerra dos 6 Dias em 1967, quando Israel assumiu o controle. E, por fim, os Acordos de Oslo, em 1993, criaram as atuais divisões administrativas da região. É aí que entra a chamada Área C. Essa é a maior divisão administrativa da Cisjordânia sobre os Acordos de 93. E ela ficou sob total controle civil e militar de Israel. É justamente onde a maioria dos assentamentos judeus está localizada. Mantendo a perspectiva neutra dos relatórios, sob o direito internacional, a comunidade global considera esses assentamentos ilegais. Mas do lado de Israel, os termos oficiais utilizados são Judéia e Samaria, e o país os defende ativamente como a pátria ancestral do povo judeu. Esse conflito territorial gerou uma resposta marcante na Europa recentemente. A chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, da Estônia, anunciou novas sanções da União Europeia contra colonos israelenses extremistas, com medidas que também miram figuras proeminentes do Hamas. O detalhe de bastidor é que isso esteve bloqueado por meses devido ao veto do líder húngaro Viktor Orbán. Apenas depois que Orbán sofreu uma derrota eleitoral para Péter Maja, essas sanções finalmente puderam avançar. Então, o ponto crucial é o custo humano retratado de forma dura nas estatísticas do OCHA, o escritório humanitário da ONU. Olhando para os dados de janeiro de 2025 ao final de março de 2026, 273 palestinos perderam a vida, incluindo 62 crianças. Do lado israelense, foram 17 mortos no mesmo período, incluindo uma criança e 6 membros das forças de segurança. Organizações como a B'Tselem têm relatado invasões violentas recentes em cidades como Hebron e Nablus, evidenciando um clima perene de insegurança na região. E a resposta oficial de Israel a essas sanções da Europa foi bastante contundente. O ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, declarou que o avanço dos assentamentos não será dissuadido e que eles vão continuar construindo e colonizando por toda a terra de Israel. Além disso, o gabinete de Benjamin Netanyahu apontou uma assimetria falsa na decisão europeia, chegando a citar declarações passadas do alemão Friedrich Merz, que já sugeriu que Israel acaba fazendo o trabalho sujo da própria Europa ao enfrentar rivais no Oriente Médio. Seção 3. Avanços na diplomacia bilateral, conectando leste e oeste. Bom, mudando o foco dos conflitos para a cooperação, vamos ver como as nações estão desenhando mecanismos práticos para derrubar barreiras. Um exemplo claríssimo é o recente avanço diplomático entre o Brasil e a China. O grande marco prático aqui é a isenção recíproca de vistos. Funcionou assim. Desde maio de 2025, brasileiros já conseguiam viajar para a China sem visto. E agora, em 11 de maio de 2026, a contrapartida entrou em vigor. Cidadãos chineses podem entrar no Brasil sem visto para estadias de até 30 dias. A medida abrange turismo, negócios e conferências. E vale até 31 de dezembro de 2026. O momento perfeito para o Ano Cultural Brasil-China. E o objetivo por trás disso é puramente econômico. O Ministério do Turismo brasileiro registrou um recorde absoluto em 2025. Quase 9 milhões e 300 mil turistas estrangeiros. Essa isenção de vistos foi pensada estrategicamente para impulsionar ainda mais a chegada de viajantes chineses, com potencial de alavancar gigantescamente os setores de serviços, entretenimento e os polos de feiras de negócios pelo Brasil. O que nos leva à nossa última parte. Seção 4. Sustentabilidade e liderança brasileira, gerenciando os recursos da terra. Indo muito além do turismo, o Brasil está assumindo um papel de ponta no gerenciamento de recursos críticos no palco global, seja na terra firme ou nas profundezas do oceano. O Relatório Global de Florestas de 2026 da ONU trouxe um contraste muito forte. Enquanto o mundo perdeu 40 milhões de hectares de florestas, o Brasil caminhou na direção contrária através do manejo sustentável. O Serviço Florestal Brasileiro e o ICMBio ampliaram as áreas sob concessão federal de 1,05 milhão para 1,59 milhão de hectares entre 2020 e 2025. O resultado, mais de 41 milhões e 600 mil dólares, ou cerca de 217 milhões de reais, gerados a partir de extração de madeira totalmente rastreável e sustentável. Consolidando essa postura de liderança, o Brasil lançou o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, ou TFF, já com os olhos voltados para a COP30. E o projeto é de uma escala inédita, captar impressionantes 125 bilhões de dólares. A ideia é garantir financiamento previsível por décadas para proteger mais de 1 bilhão de hectares distribuídos por mais de 70 nações, combatendo incêndios e crimes ambientais na prática. Mas o foco vai bem além das florestas tropicais.
Vocês sabiam que 54% dos oceanos da Terra estão sob a jurisdição da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, a ISA, que fica lá na Jamaica? Essa área gigantesca engloba recursos marinhos que estão muito além das jurisdições de qualquer país individual. E o que é incrível é que, à frente da ISA hoje, está a oceanógrafa brasileira Letícia Carvalho. Ela é simplesmente a primeira mulher e a primeira latino-americana a assumir o comando da instituição. Liderando 171 nações mais a União Europeia, ela tem o desafio de aprovar um código de mineração em águas profundas inédito. E para garantir a preservação, ela está forçando empresas exploradoras a financiarem um biobanco na Coreia do Sul, chamado Deep Data, para preservar amostras biológicas por, no mínimo, 15 anos. É uma tentativa crucial de equilibrar a mineração comercial com o avanço e a preservação científica. A geopolítica global está se redesenhando diante dos nossos olhos, gente. Desde o gelo ártico que derrete alterando velhas rotas, até os minerais críticos sendo mapeados a milhares de metros de profundidade no fundo do mar, as bases do poder estão mudando. E fica a grande pergunta: como essa nova geografia vai influenciar as relações de poder na próxima década? Contem pra gente nos comentários, nós queremos muito saber a opinião de vocês que nos acompanham por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere nos apoiar. Link do Apoia-se na descrição deste vídeo. Curta e se inscreva no canal.